Essa tempestade de areia em Perdido em Marte parece o planeta vermelho tentando assassinar a tripulação. Torres de poeira avançam como uma muralha viva, arrancando antenas, derrubando estruturas, jogando um astronauta para longe. A sensação é de furacão apocalíptico. Mas aqui está a primeira verdade incômoda. Em Marte, o vento não tem força para fazer nada disso. A atmosfera do planeta tem em média menos de 1% da pressão do ar ao nível do mar na Terra. Até um vento de 100 km por hora lá empurra, como uma brisa leve aqui. E ao longo desse vídeo você vai descobrir até onde o filme acerta, onde ele mente e em quais momentos você realmente sobreviveria, ou morreria sem nem perceber. Na vida real, as tempestades marcianas são mais parecidas com um véu de poeira infinita do que com um soco físico que derruba tudo. As rajadas podem atingir velocidades parecidas com as de ventos terrestres, mas em um ar tão ralo, essa força quase não é sentida pelo corpo. Se você ficasse em pé no meio de uma tempestade de Marte, provavelmente não seria arremessado para longe. Na verdade, mal sentiria a pressão do vento. O perigo que não te empurra é exatamente o que você tende a subestimar. Enquanto você olha para o horizonte, o verdadeiro inimigo já entrou. Cada grão de poeira em Marte é minúsculo, afiado e carregado de eletricidade. Não é areia fofa. São microlâminas de vidro misturadas com ferrugem, grudando em tudo e entrando em qualquer fresta disponível. Ela se infiltra nas juntas do traje, desgasta vedações, se acumula em painéis solares, apaga lentamente a energia de sondas e robôs, bloqueia filtros de ar e destrói superfícies. Em vez de um golpe único, é um ataque constante e silencioso que vai corroendo sua chance de sobreviver. Imagina viver meses em Marte sabendo que cada respiração depende de sistemas de filtragem que não podem falhar, enquanto uma poeira invisível insiste em se infiltrar em cada selo e cada conexão elétrica. Sondas reais já perderam energia porque o pó cobriu seus painéis solares e calou tudo de uma vez. Agora, troca a sonda por você. Um pouco de poeira no lugar errado pode significar falha de aquecimento, de oxigênio, de comunicação. O filme mostra o vento derrubando tudo de uma vez. Na realidade, Marte prefere ir desgastando tudo aos poucos. Quando a poeira sobe alto o bastante, ela muda o clima de Marte inteiro, escurece o céu, esconde o sol, derruba a energia de uma base e pode forçar equipamentos a entrarem em modo de sobrevivência por dias. Do lado de dentro de um habitat, isso vira luz fraca, baterias caindo e a sensação de que o planeta está encolhendo o seu mundo centímetro por centímetro. E isso ainda é só o cenário. O problema real começa quando essa poeira deixa de ser apenas algo que você vê na janela e passa a ser algo que você respira. Marte não quer que você respire. Vista de longe, a poeira de Marte parece só um véu avermelhado, recobrindo o horizonte. Mas cada grão é pequeno demais para ser barrado pelo nariz e pela garganta e consegue se alojar fundo nos pulmões. Ela inflama, cicatriza. Misturados a essa poeira estão percloratos, sílica e metais pesados, que o corpo humano não foi feito para encontrar todo dia. Percloratos bagunçam hormônios e podem destruir a tireoide. Sílica está ligada a doenças pulmonares graves em trabalhadores aqui na Terra. Respirar alguns miligramas desse pó todos os dias, por meses, não é só um incômodo. É acumular problemas crônicos de saúde em um lugar onde não existe pronto-socorro. Com o tempo, essa poeira entra no habitat, ela se torna eletrostática e se prende ao traje. As luvas, as botas, cada vez que alguém entra, uma parte de Marte entra junto, espalhando partículas pelo chão, pelo tecido, pelos filtros de ar. Na Lua, astronautas das missões Apollo voltavam com olhos irritados, tosse e coceira por causa do pó que traziam para dentro. Em Marte, a química é ainda mais agressiva. Quanto mais tempo você convive com esse pó, maior a chance do lugar que deveria te proteger se transformar em um ambiente lentamente contaminado. Aqui, respirar já é um risco calculado. Por isso, projetos reais estudam sistemas só para tirar poeira de trajes, usando campos eletrostáticos e materiais especiais. Não é frescura de engenharia, é uma linha de defesa contra um inimigo que não faz barulho, mas vai enchendo o ar da sua única casa
com uma mistura tóxica invisível. Em um planeta onde qualquer problema médico é difícil de tratar, você não quer adicionar doenças pulmonares, inflamações crônicas e desequilíbrios hormonais à lista. E o mais irônico é que é exatamente essa poeira, esse solo tóxico, que o filme transforma em algo que parece até acolhedor quando mostra o próximo passo. Batatas crescendo em Marte parecem um símbolo de vitória. É a famosa cena em que a ciência salva o dia, transformando o planeta hostil em uma horta marciana. Na teoria, usar restos de comida, fezes e água para criar um solo fértil faz sentido. O regolito de Marte é estéril, sem matéria orgânica, e precisa desse empurrão para sustentar qualquer planta. O problema é que o solo marciano não é um canteiro vazio esperando sementes. Ele é um veneno disfarçado. Esse regolito é saturado em percloratos, além de muito sal e partículas finas que atrapalham tanto as plantas quanto a saúde humana. Esses percloratos são compostos que, aqui na Terra, aparecem em combustível de foguete e em certos produtos industriais. Comer algo cultivado ali, sem descontaminação rigorosa, é como ingerir alvejante em microdoses diárias. Primeiro, sua tireoide entra em colapso. Depois vem convulsões, falhas metabólicas e danos neurológicos. Antes de pensar em plantar batatas para sobreviver, seria preciso desintoxicar uma quantidade enorme de solo, removendo ou neutralizando esses compostos com processos bem controlados. Não é só jogar terra em um canto e regar. Usar fezes como adubo, como o filme mostra, também não é simples. Fezes humanas carregam bactérias, vírus e parasitas que podem causar doenças sérias se não passarem por uma compostagem longa e bem controlada. Aqui na Terra, isso leva meses e exige condições específicas de temperatura, umidade e micro-organismos. Em Marte, tudo isso teria que acontecer num sistema fechado, porque uma contaminação dentro do habitat pode transformar sua horta em uma fábrica de infecções. Em Marte, a ciência não é milagre, é relógio de contagem regressiva. Mesmo que toda a parte química e biológica fosse cuidadosamente controlada, o comportamento físico do regolito continua sendo um problema. O solo é tão fino e tão cheio de sais que tende a se compactar quando molhado, sufocando raízes e dificultando a circulação de ar e água. Por isso, cientistas falam em misturar regolito com materiais trazidos da terra, adicionar fibras, usar estufas hidropônicas e até plantas específicas, como a alfafa, para melhorar a estrutura com o tempo. Nada disso é impossível, mas está a anos-luz da simplicidade visual do filme. Cada batata ali na vida real representaria meses de engenharia, química e risco constante, e é cercado por essa horta frágil que o filme apresenta sua gambiarra mais arriscada: transformar combustível de foguete em água dentro do mesmo lugar onde você dorme e respira. Criar água a partir de combustível parece truque genial de sobrevivência. A ideia básica é real. Hidrazina é um combustível usado em naves espaciais, cheio de hidrogênio que pode ser liberado, misturado com oxigênio e convertido em água. Em laboratório, com equipamentos dedicados, isso funciona. No habitat de um astronauta solitário? É outra história. Você estaria montando um laboratório explosivo no meio da sua casa. A hidrazina é extremamente tóxica, potencialmente cancerígena e instável. Pequenas quantidades no ar já podem causar danos pulmonares e neurológicos. Em operações reais, qualquer contato exige trajes pesados, ventilação controlada e protocolos rígidos de emergência. Um vazamento ali transformaria o ar em algo impossível de respirar antes mesmo de você perceber o cheiro. Isso acontece antes da parte realmente perigosa. A decomposição da hidrazina é fortemente exotérmica. Em outras palavras, libera muito calor muito rápido. Se a mistura de hidrogênio e oxigênio estiver na proporção errada, o ambiente inteiro vira um risco de explosão. Sem contenção adequada, sem um sistema dedicado, o resultado mais provável não seria uma chama bonitinha, mas um incêndio capaz de rasgar o móvel. Ali, o personagem sobrevive mais por sorte de roteiro do que por plausibilidade. Mesmo que tudo desse certo, o calor precisa ir para algum lugar. O habitat foi projetado para reter calor, não para dissipar reações químicas violentas. Produzir água rápido demais
poderia aquecer o interior, deformar materiais e comprometer sistemas vitais. Em vez de ganhar água, você poderia destruir a sua única casa segura. E ainda existe o risco do que não reagir por completo. Se parte da hidrazina ou de seus subprodutos for parar no ambiente ou ficar dissolvida na água criada, o resultado é um líquido impróprio para consumo, potencialmente corrosivo e tóxico. Em uma missão real, toda a água produzida assim teria que passar por purificação rigorosa e monitoramento constante. Em Marte, improvisar esse tipo de reação no meio do seu habitat é brincar com uma explosão química num lugar onde você não tem direito a errar. E tudo isso só importa se você conseguir fazer algo que no filme trata como cena de ação, mas que na vida real é uma roleta russa: pousar em Marte. Pousar em Marte é uma das partes mais traiçoeiras de toda essa história. Em poucos minutos, uma nave chega à atmosfera marciana, a velocidades de dezenas de milhares de quilômetros por hora, e precisa frear até quase zero, sem ajuda humana, em um planeta com arralo, gravidade diferente e um solo cheio de armadilhas invisíveis. Qualquer erro de fração de segundo pode transformar uma missão de bilhões em uma bola de fogo silenciosa, perdida no vazio vermelho. Quando alguém no controle fala em minutos de terror, não é figura de linguagem. Imagina a cena: a nave entra em Marte cercada por uma bola de fogo de plasma, enquanto os sensores tentam adivinhar a altitude em um ar tão fino que mal oferece resistência. O escudo de calor aguenta temperaturas que derreteriam aço, mas não pode ser pesado demais, ou a nave nunca teria saído da Terra. A cada segundo, o computador precisa decidir se continua confiando na aerodinâmica ou se aciona os próximos sistemas de descida, sabendo que acionar tudo cedo demais ou tarde demais pode significar impacto fatal no solo. É como tentar pousar um avião em meio a uma neblina, com o piloto vendado e parte dos instrumentos simplificados para caber no orçamento. O paraquedas, que nos filmes parece resolver tudo em câmera lenta, em Marte vira outro pesadelo técnico. O ar é tão rarefeito que um paraquedas gigante precisa abrir em velocidade supersônica, suportar forças violentas e, ainda assim, não freia o suficiente para um pouso suave. Missões como Curiosity e Perseverance tiveram que combinar escudo de calor, paraquedas, motores e até um tipo de guindaste que baixa o robô com cabos. Tudo em sequência automática e sem chance de improviso. Agora, imagine trocar um robô de 1 tonelada por um módulo com vários seres humanos, suporte de vida, comida, combustível e blindagem contra a radiação. Cada quilo extra torna a frenagem mais difícil e aumenta a energia que precisa ser dissipada em poucos minutos. O chão de Marte também não colabora. Crateras, rochas escondidas, inclinações discretas e camadas traiçoeiras de poeira podem virar armadilhas letais para um módulo que precisa encostar com uma velocidade de pouso quase perfeita. Se a nave toca o solo fora do ângulo ideal, pode tombar, esmagar tanques de combustível ou romper sistemas vitais, deixando a tripulação viva, porém presa em um casco inclinado e talvez sem energia suficiente para se erguer. Durante toda a descida, a comunicação com a Terra falha ou sofre atraso. Quando o sinal chega, a nave já está no chão, intacta ou em pedaços. Tudo depende de um código pré-programado que precisa prever quase todos os cenários possíveis. E mesmo depois de tocar o solo, Marte ainda não terminou com você. A superfície parece ter ar, mas funciona quase como um vácuo disfarçado. A pressão atmosférica média em Marte é de cerca de 6 a 7 milibares, menos de 1% da pressão ao nível do mar na Terra, abaixo do limite em que a água líquida consegue existir de forma estável. Isso significa que qualquer parte do seu corpo, exposta diretamente ao ambiente marciano, começa a sofrer efeitos parecidos com os de estar no espaço. O oxigênio sai do sangue, o ar é arrancado dos pulmões e você perde a consciência em segundos. No filme, um rasgo no traje vira fita adesiva. Na vida real, esse rasgo é o tipo de erro que você só comete uma vez. Quando a pressão cai demais, líquidos no corpo começam a formar bolhas, em um processo chamado ebulismo. A saliva ferve, a umidade dos olhos evapora. O ar nos pulmões se expande violentamente. Se você tentar segurar o ar, os tecidos rasgam. Não é explosão cinematográfica, é desligamento rápido.
o corpo não explode. Ele desliga. Experimentos e incidentes reais sugerem que o corpo humano pode sobreviver por algo como meio minuto em ambiente de vácuo antes de danos permanentes. E isso com resgate imediato. Em Marte, ninguém estaria ali com um traje reserva e uma câmara pressurizada pronta em segundos. Um simples furo no traje, se não for fechado quase instantaneamente com equipamento adequado, significa colapso respiratório, perda de consciência e morte por falta de oxigênio em poucos minutos. Não há tempo para discurso final. Mesmo pequenas falhas de vedação em luvas, juntas ou capacetes, se não forem detectadas, podem permitir vazamentos lentos que comprometem pressão e temperatura. Um vazamento constante obriga o sistema de suporte à vida a trabalhar no limite, consumindo mais reservas de ar e energia. A sensação pode ser confusão, tontura, fraqueza. Quando você percebe, já é tarde. E o pior é que, até aqui, tudo isso ainda é visível. O próximo inimigo atravessa metal e pele sem deixar rastro. A radiação em Marte é um perigo que não desliga nunca, sem um campo magnético forte e sem uma atmosfera espessa como a da Terra. O planeta vermelho fica exposto ao bombardeio constante de raios cósmicos e partículas energéticas vindas do Sol. Essas partículas atravessam metal, ossos e tecidos como se quase não houvesse barreira. Medidas em missões robóticas indicam que um astronauta na superfície de Marte receberia, ao longo de um ano, uma dose de radiação muito maior do que alguém vivendo ao nível do mar na Terra. Em uma missão longa, isso se soma a valores que aumentam de forma séria o risco de câncer ao longo da vida. Astronautas na Estação Espacial Internacional, mesmo sob parte da proteção do campo magnético terrestre, já recebem doses de radiação preocupantes em poucos meses, em uma missão de ida e volta a Marte, com anos entre viagem e estadia. Os cálculos apontam para exposições totais, perto do limite que as agências espaciais consideram aceitável para a carreira inteira de um astronauta. Esses limites não existem por capricho. Eles levam em conta estatísticas de mortalidade, risco de tumores, doenças cardíacas e impactos no sistema nervoso. Marte não basta te matar rápido. Ele também aceita te quebrar devagar. E isso não fica só no corpo. Estudos sugerem que essa radiação pode afetar memória, humor e capacidade de decisão. Ou seja, sua mente começa a falhar antes do corpo. Você pode deixar de ser você muito antes de o oxigênio acabar. A proteção é um quebra-cabeça cruel. Blindagem demais significa estruturas pesadas, difíceis de lançar e pousar. Blindagem de menos, e a radiação atravessa paredes, equipamentos e pessoas quase como se fossem transparentes. Materiais ricos em hidrogênio, como certos plásticos e água, ajudam a reduzir parte da dose, mas não resolvem tudo. Abrigos enterrados sob camadas de regolito marciano são uma solução estudada, usando o próprio solo como escudo. Ainda assim, mesmo no cenário otimista, a radiação continua sendo um dos principais vilões em qualquer plano de colônia. Enquanto você tenta não congelar, não sufocar e não morrer de fome, cada célula do seu corpo está recebendo pequenos golpes de energia que danificam o DNA, aumentam o risco de tumores e podem acelerar o envelhecimento dos tecidos. Não existe pausa, e isso ainda é a parte que dá para medir. O que ainda está sendo entendido é como a mente reage a viver anos sob essa combinação de ameaça invisível, isolamento extremo e responsabilidade constante. Você confiaria na própria mente, sabendo que ela está sendo bombardeada assim todos os dias? E mesmo que você sobreviva a tudo isso, ainda sobra o que nenhum gráfico mostra: o que Marte faz com a sua cabeça. Na Terra, você manda uma mensagem e recebe resposta em segundos. Em Marte, isso quebra. Dependendo da posição dos planetas, o atraso de comunicação varia de minutos a dezenas de minutos em cada sentido. Isso significa que qualquer pergunta enviada agora só recebe resposta, na melhor das hipóteses, quase 40 minutos depois. Nada de conversa em tempo real, nada de me ajuda aqui agora. Quando algo dá errado, você está sozinho com um problema por longos minutos que podem decidir se você vive ou morre. Você confiaria em uma decisão tomada com esse nível de atraso?
Simulações em ambientes isolados mostram que esse atraso constante muda completamente a forma como equipes pensam e sentem. Em vez de uma sensação de suporte permanente, surge a impressão de que a Terra é um eco distante, importante demais para ser ignorado, lenta demais para ser confiável em emergência. Relatos falam de aumento de estresse, frustração e, com o tempo, até perda de confiança em quem está do outro lado. Em uma situação extrema, cada mensagem enviada vira uma aposta. Quando a resposta chegar, talvez o problema já tenha explodido. Agora imagina isso na sua vida pessoal. Em uma missão real a Marte, você não consegue conversar com ninguém querido. Em tempo real, não há como acalmar alguém em crise, nem ser acalmado. O máximo que você tem são mensagens gravadas, indo e voltando com atraso, fora de sincronia com o que você está sentindo naquele momento. É como viver dentro de uma chamada de vídeo travada para sempre, preso em uma caixa de vidro a milhões de quilômetros, vendo a Terra seguir em frente sem você. Esse silêncio dilatado não afeta só o emocional, ele redefine a operação da missão. Com atrasos tão grandes, as decisões críticas precisam ser tomadas pela tripulação local, sem esperar instruções da Terra. Isso exige preparo psicológico para sustentar o peso da responsabilidade, além de preparo técnico para lidar com falhas em sistemas vitais. Quando um alarme dispara, não há como empurrar o problema para alguém mais experiente. Ali, você é o topo da cadeia, e qualquer erro é seu. A combinação de isolamento físico, comunicação lenta e ambiente hostil forma um pacote que especialistas chamam de isolamento, confinamento e ambiente extremo. Em simulações e missões análogas na Terra, sintomas como insônia, irritabilidade, humor deprimido, dificuldade de concentração e até colapsos psicológicos já apareceram. E isso em lugares onde ainda existe a opção de encerrar a experiência e voltar para casa. Em Marte, não há veículo vindo te buscar. Só saber que não existe saída rápida já aumenta a pressão emocional todos os dias. E é aqui que o habitat, que deveria ser um refúgio, começa a lembrar outra coisa. Por fora, um habitat em Marte parece a salvação. Por dentro, funciona mais como uma cápsula apertada onde cada centímetro é contado. Simulações mostram tripulações vivendo meses em estruturas pequenas, sem poder sair livremente, sem ar livre, sem horizonte vivo. Agora imagine reduzir isso a um único astronauta e alguns módulos. É uma casa onde o teto, as paredes e o chão lembram, o tempo todo, que do lado de fora está um deserto mortal. Com o tempo, o confinamento constante transforma a rotina em peso. Depois de algumas semanas, começam a aparecer sinais de cansaço mental, irritabilidade, dificuldade de concentração e alterações de sono. O corpo reage à falta de luz natural, ao ciclo artificial de dia e noite, à movimentação limitada. A mente reage à repetição das mesmas paredes, dos mesmos sons, das mesmas tarefas, dia após dia. Pequenos detalhes, como o barulho contínuo de um ventilador ou o cheiro da mesma refeição de sempre, podem virar gatilhos de incômodo desproporcional, mesmo com equipes bem selecionadas, treinadas e motivadas. Missões análogas relatam episódios de perda de confiança, sensação de monitoramento constante e crises emocionais disparadas por coisas simples, como uma notícia de casa, isso em ambientes onde a missão pode ser interrompida. Em Marte, o astronauta sabe que não existe botão de sair. Essa consciência silenciosa fica ali, como um peso extra nas costas, mesmo quando tudo parece tecnicamente sob controle. Quanto tempo você acha que aguentaria assim? Os efeitos psicológicos não ficam só na superfície. Pesquisas apontam alterações em regiões do cérebro ligadas à memória, ao controle emocional e à capacidade de tomar decisões sob estresse. Em outras palavras, quanto mais tempo você passa em isolamento e confinamento, mais o próprio hardware mental começa a perder desempenho. Isso pode virar decisões mais arriscadas, dificuldade em avaliar perigos, queda de motivação. Em um ambiente onde qualquer descuido pode ser fatal, uma mente cansada é um risco tão grande quanto uma válvula defeituosa. Mas existe um tipo de horror que não aparece em gráfico nenhum. O que acontece quando todo mundo acredita que você já morreu? Existe algo chamado culpa do sobrevivente. Ele aparece quando alguém passa por uma situação extrema, sobrevive e sente que não deveria ter sido a pessoa que escapou. Em missões espaciais, isso pode vir depois de um acidente,
de uma falha, de uma escolha em segundos. No cenário de um astronauta abandonado em Marte, surge algo ainda mais cruel. A tripulação acredita que o colega morreu, vai embora, e ele continua vivo, sozinho, sabendo que todos seguiram sem ele. É um luto invertido. Em vez de chorar alguém, você passa a existir como um fantasma esquecido. Estudos com missões polares, simulações de Marte e outros ambientes isolados mostram que a sensação de ter deixado alguém para trás ou de ter sido deixado para trás pesa muito. Pode virar pensamentos repetitivos, insônia, queda de autoestima e sintomas parecidos com transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa revisita mentalmente cada decisão, cada detalhe, imaginando versões em que poderia ter feito algo diferente. Em Marte, isso acontece em um cenário sem distração. As mesmas paredes, a mesma paisagem morta, o mesmo silêncio. Para quem ficou na Terra, ou na nave a caminho de casa, o peso é outro. Tripulações que perdem membros, mesmo em simulações, carregam isso como uma cicatriz coletiva. Elas precisam continuar funcionando, cumprindo tarefas complexas, enquanto lidam com a ideia de que talvez pudessem ter feito mais. Em uma missão real, essa culpa não pode ser simplesmente pausada para alguém descansar. O cronograma continua, os sistemas exigem atenção e a mente tenta trabalhar com um nó emocional no peito. Para quem está vivo e isolado, a ferida é dupla. De um lado, existe o medo de morrer sozinho, sem ninguém por perto. Do outro, a sensação de ter sido oficialmente apagado. Certificados de óbito, homenagens, decisões tomadas sem a sua voz. É como assistir ao próprio funeral em câmera lenta, imaginando a vida de todo mundo seguindo em frente. Em uma missão longa, esse tipo de pensamento pode corroer a motivação, minar a disciplina e virar um risco operacional sério. Por isso, psicólogos que estudam missões de longa duração insistem tanto em preparação emocional e suporte contínuo. Mesmo quando tudo parece tecnicamente perfeito, sem isso, o risco não é só alguém ficar triste, é alguém começar a tomar decisões perigosas, ficar indiferente à própria sobrevivência ou entrar em depressão profunda que ameaça a segurança da missão inteira. São esses intervalos entre um reparo e outro, entre uma refeição solitária e a próxima, que os filmes quase nunca mostram. E é aí que entra o papel de Perdido em Marte nessa história. Perdido em Marte ganhou fama de ser o filme realista sobre Marte, e isso não é gratuito. Cientistas e gente ligada a missões espaciais já elogiaram a forma como a história mostra uma missão humana tentando sobreviver no planeta vermelho. A parte de usar ciência, improviso e engenharia para resolver problema. Atrás de problema é tão próxima da realidade que, em muitos momentos, o filme parece um documentário tenso. É justamente por essa base sólida que fica tão interessante ver onde ele precisa aliviar para caber em 2 horas de cinema. Um dos grandes acertos está na ideia de usar o solo marciano e matéria orgânica humana para cultivar comida. Experimentos indicam que o regolito de Marte tem minerais suficientes para sustentar plantas. Desde que os venenos sejam tratados, se adicione matéria orgânica e tudo seja controlado em uma estufa pressurizada. A forma como o habitat, os sistemas de oxigênio e a reciclagem aparecem em cena se parece bastante com conceitos reais de habitats marcianos. Isso transforma a horta do filme menos em fantasia e mais em uma versão simplificada das gambiarras sofisticadas que missões futuras vão precisar dominar para não morrer de fome. Outro ponto forte é a nave principal e a viagem entre a Terra e Marte. O uso de uma seção giratória para simular gravidade, a presença de motores de empuxo quase contínuo e a preocupação com janelas específicas de lançamento refletem discussões reais sobre missões interplanetárias. A manobra de usar a gravidade da Terra para impulsionar a nave lembra as assistências gravitacionais usadas em missões robóticas. Mesmo que o filme simplifique a matemática, tudo isso passa a sensação de que aquilo poderia acontecer sem precisar inventar tecnologia mágica. Mas aí vem o lado otimista demais, começando pela tempestade que abre o filme. Com uma atmosfera tão fina, ventos de mais de 100 km/h em Marte empurram com a força de uma brisa forte aqui. Derrubar um foguete inteiro ou arrancar estruturas pesadas do chão é extremamente improvável. Além disso, o filme quase ignora um dos vilões mais silenciosos do planeta.
A radiação, um astronauta isolado por tanto tempo, acumularia uma dose que aumentaria de forma séria o risco de câncer e outros danos, algo que nunca ganha o peso dramático que teria na vida real. A forma como o resgate acontece também é muito mais gentil que a realidade permitiria. Cada etapa daquele plano final, lançamentos extras no tempo certo, nave mantendo integridade por anos, manobras de encontro precisas, cortes de estrutura sem causar falhas. Fatais menos carregaria chances enormes de falhar em silêncio. Para manter o ritmo cinematográfico, o filme suaviza atrasos de comunicação e dificuldades políticas, enquanto uma missão real estaria presa a orçamento, tecnologia e burocracia que não cabem num roteiro de 2 horas. Mesmo assim, esse otimismo tem um papel: mostrar uma versão em que a cooperação humana funciona na melhor forma possível, justamente para destacar o quanto tudo é frágil. No fim, Perdido em Marte fica em um lugar estranho entre documentário e sonho. Ele acerta tanto na sensação de isolamento, na dependência absoluta de sistemas e na lógica de resolver um problema de cada vez, que muita gente sai achando que viver em Marte não é tão impossível assim. Mas quando você soma a radiação quase ignorada, as tempestades exageradas, a psicologia suavizada e o alinhamento quase milagroso de todas as manobras, dá para ver que o filme ainda é uma versão educada do que o planeta vermelho pode fazer com um corpo e uma mente humanos. Se essa já é a versão otimista, imagine então a real. Quando você assiste Perdido em Marte, parece que, com coragem e criatividade, dá para sobreviver no improviso. A verdade é bem mais cruel. Em quase todos os momentos em que o filme te dá esperança, a ciência real mostra que Marte está só esperando um erro minúsculo para terminar o serviço. Talvez fosse possível sobreviver por um tempo, mas não do jeito que o cinema vende, e não pelo tempo que o roteiro permite. Marte não foi feito para nós. Agora a pergunta fica com você. Você teria coragem de encarar esse vazio, sabendo que o seu sangue pode ferver a qualquer segundo? Aceitaria uma passagem só de ida para Marte, sabendo do preço real em saúde física, sanidade mental e risco de nunca mais ver um céu azul sem capacete? Ou acha que esse plano B da humanidade é só um suicídio coletivo sofisticado? Responde nos comentários. Você iria, não iria ou iria mesmo sabendo que talvez não voltasse? A sua resposta pode virar o próximo vídeo dessa série. Se esse vídeo te fez enxergar Perdido em Marte com outros olhos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui, a viagem pelo universo é sempre sombria, científica e sem fantasia gratuita. E se você quiser aprofundar tudo isso, o próximo passo é obrigatório. Assista agora ao vídeo Marte não foi feito para nós, onde tudo o que você viu aqui se expande para a vida inteira em Marte, do corpo se deformando a mente no limite, até o destino das crianças que nasceriam lá. Clica nele e continua essa maratona, porque se sobreviver a um filme em Marte já parece impossível. Espera até ver o que acontece quando a missão não é de resgate, e sim de colonização permanente.